Então, pessoal, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Todos aqueles que forem ter contato com esse vídeo que nós estamos fazendo aqui agora. Tá? Nós estamos retornando de novo para poder pensar um pouquinho, né, exercitar essa atividade de livramento desse tanto de notícias ruins, dessas situações constrangedoras que a gente vivencia no Brasil nos últimos 14 meses, quase 15 meses. De uma desumanidade que beira a loucura, tá? É quase que demoníaco tudo isso, mas enfim. Hoje nós temos uma proposta um pouco diferente. Pensando um pouco Etnuk, Tenens Macunaíma, não é? CPI das ações e omissões do governo federal. Tá? Na verdade, Etnuk, Tenens Macunaíma, é simplesmente isso. E agora, Tenente Macunaíma? Tá? Do latim, né, obviamente. E a ideia é pensar um pouco isso, esse momento novo que nós estamos vivenciando, relativo a essa proposta de uma CPI. Uma CPI inédita, né? Algo totalmente novo, inusitado, porque essa CPI não está dependendo de delação. Essa CPI que está sendo proposta, ela não depende de uma investigação, sabe? Ela depende simplesmente de você ordenar, sabe, cronologicamente o conjunto inacreditável, inimaginável de provas que o próprio governo produziu contra si mesmo. O que nos leva a uma constatação absurda. De uma postura, de um comportamento psicopata, no mínimo. Como que a pessoa, ocupando um cargo dessa envergadura, ou como que um governo, entendendo enquanto um conjunto enorme de seres que compõem, né, e órgãos que compõem esse governo, podem agir de maneira tão simplória, não é? Ao ponto de produzir provas contra si mesmo. Aí é de se imaginar, não é, que as pessoas têm uma capacidade intelectiva reduzida. Não, eu acho que não. Aí é preciso uma discussão mais sistemática para se entender os interstícios do poder. Né? Entre aquilo que nós já falamos em outros momentos, da análise crítica do discurso, né? ACD, que é você pensar as representações sociais, as relações sociais, as identidades sociais. Quer dizer, em que medida que essas pessoas, que são pessoas, fundamentalmente, a maioria desses apoiadores, são funcionários de governo e não funcionários de Estado. Porque é diferente. Tá? O funcionário de Estado passa governo e ele continua aí. E o funcionário de governo não. Ele está junto com esse governo sai, vem outro, entra outro funcionário. Tá? E esse governo odeia funcionários de Estado. Porque funcionários de Estado normalmente não são obedientes. Tá? Normalmente não estão predispostos, a priori, a aceitar algumas arbitrariedades e insanidades, sabe? E a concordar e a dizer amém com tudo. É aquela questão de você ter uma garantia, né? Você é funcionário do país ou funcionário do Estado e não funcionário do governo federal ou do governo estadual, tá? Essa coisa do funcionalismo público, que é um funcionário, ele é um funcionário do Estado e, obviamente, que se coloca a serviço dos governos, não é? Nós mesmos, na Universidade Estadual de Goiás, já passamos, quem tem mais de 20 anos como eu, por 4, 5 governos diferentes, tá? Então, a ideia é essa, né? E agora? Tenente Macunaíma Messias. Etnuk, Tenens Macunaíma. Como que vai ser, né? A partir desse tipo de apresentação, não é?
organizada, sistematizada, do conjunto de provas que esse próprio governo produziu contra si, sabe? No que eles estão chamando na CPI, de atos e omissões, não é? Na pandemia, durante a pandemia. E aí, cada live, cada vídeo gravado pelo senhor, Tenente Macunaíma, prova, sabe? Ele traz em si um conjunto enorme de atos criminosos, tá? Então, vai ser uma investigação muito interessante. Eu acho que nós estamos vivendo um período trágico, triste, melancólico, sombrio, cinzento, por conta desse tipo de comportamento do governo federal, mas ao mesmo tempo um período riquíssimo em termos históricos, tá? Nós vivemos um período que vai render um conjunto fabuloso de estudos e análises e pesquisas no médio e curto prazo, tá? Para o futuro, tá bom? Bom, eu quero começar fazendo uma breve reflexão sobre São Paulo. São Paulo, que se diz na vanguarda desse enfrentamento, dessa oposição ao governo federal, e aí na pessoa do senhor Dória, né, do senhor governador João Dória, apresenta uma trajetória muito curiosa. Quase que um terço das mortes, um quarto das mortes ocorridas no Brasil estão em São Paulo, tá? No estado de São Paulo, exclusivamente no estado de São Paulo. E lá é muito interessante, porque é o centro, é o coração financeiro do país, todos nós sabemos disso, não é? É só observar a relação do PIB e a distribuição da importância desse PIB entre os membros da federação, os estados-membros. Então, São Paulo tem um peso enorme, efetivamente. Mas São Paulo tem um histórico muito interessante nessa pandemia. Enquanto estavam com 100, 120 mortos, né, se falava em flexibilizar. Sabe? É uma flexibilização que nunca houve fechamento, na verdade, não é? Agora não. Agora já está falando em flexibilização, mas assim, com quase 3 milhões de pessoas contaminadas. Isso só em São Paulo. Tá? São Paulo que tem uma taxa de ocupação das UTIs de mais de 83%. São Paulo, que tem uma média de mortes acima dos 600 óbitos por dia, mortes pela Covid por dia. São Paulo que só não tem uma taxa de ocupação de UTIs maior porque vai abrindo leitos. Toda semana abre 100, 200, 100, 200, 100, 200. Então é isso. Tá? Obviamente que aí você tem uma taxa que não cresce. Mas se tivesse a condição financeira, econômica de São Paulo fosse a mesma dos outros Estados-membros da Federação do Brasil, São Paulo já teria chegado a 300% de ocupação. Tá? Porque os outros estados não têm condições, Estados-membros da Federação não têm condição de abrir leitos assim de uma maneira constante. Que São Paulo, já há 6 meses aqui atrás, dizia o seguinte: não tem problema se você adoecer, aqui tem um leito de UTI para você. Só que ninguém quer adoecer, né? Ou boa parte das pessoas não querem adoecer. Enfim, esse parágrafo eu queria abrir porque com 83% de flexibilização e se falar em abertura, se falar em você retomar o crescimento disso. E vamos ver, né, se São Paulo, que saiu de 3.400 leitos de UTI para março de 2020 e agora chega a mais de 22 mil leitos de UTI, né? Em início de abril de 2021, olha o crescimento, e com 80%, 83%, mais de 83% de ocupação. Até quanto que pode chegar, né? Se vai chegar a 30, 40 mil leitos de UTI, sabe? Porque o Estado tem recursos para isso, não é? E é uma forma de você manter o que o senhor Tenente Macunaíma quer, sabe? A economia girando. Tá? Não que nós não queiramos, mas assim, as vidas são fundamentais. Ok? Bom, para pensar essa situação degradante, eu me lembro de me ocorre aqui uma frase, sabe? Que está muito associada às ciências sociais. Tá? O colapso moral. O Brasil passa por um colapso moral, além do colapso hospitalar, do colapso do kit de intubação, do colapso de vacina, enfim. Isso é assombroso. Tá?
Mas esse colapso moral, eu quero me referir aqui ao setor da saúde. Sabe, eu estou pensando, eu posso pensar os médicos, né, e o tratamento precoce, por exemplo. Tá? Isso precisa de um debate amplo. Nós não estamos falando de um ou dois médicos que apoiam o tratamento precoce. A gente está falando de milhares de médicos que apoiam o tratamento precoce. E se formos falar dos profissionais da saúde, nós estamos falando de dezenas de milhares de profissionais da saúde que apoiam o tratamento precoce. Um dado, um único dado aqui. Em Goiás, por exemplo, nós temos quase um terço dos municípios, um quarto seguramente, que recebem dinheiro do Ministério da Saúde para poder distribuir o kit Covid. Ivermectina, hidroxicloroquina, enfim, e esse tipo de proposição que esse governo tem estimulado. E aí eu me lembro de uma frase que saiu hoje, sabe, de uma entrevista que deu em cadeia nacional aqui, do senhor ministro Queiroga Pinóquio, não é? Que é o substituto do Pazuello, do general Pazuello, Eduardo Pazuello Pinóquio, que está se mostrando um grande mentiroso também, não é? É um moço que ele está sempre falando coisas grandiosas. Ah, vai chegar a 15 milhões, vai chegar não sei mais quanto, mas isso é o vai, é sempre no futuro e não acontece, tá? Não acontece, mas não acontece mesmo. Ele disse que que nós vivemos uma crise espetacular no que se refere a os anestésicos para intubação, para se manter a intubação, para intubar e manter a intubação das pessoas que precisam, não é? De respiradores, as pessoas que são acometidas pelo coronavírus, tá? Ou SARS-CoV-2, tá? SARS-CoV-19. Bom, o que acontece? Esse senhor, Pinóquio Queiroga, ele disse com todas as letras: olha, o presidente, Tenente Macunaíma, ele determinou que não pode usar nenhum medicamento sem ser avaliado, sabe? Sem ter o selo de aprovação. Mas pode morrer pessoas, ou pessoas serem entubadas e ficarem amarradas nos leitos de UTI, tá? Mas pode distribuir cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina e anita aos borbotões para o povo. Aí não precisa de comprovação, não precisa de ser avaliado, não precisa de nada. Basta a vontade desse presidente. Então, esse senhor Queiroga Pinóquio, ou Pinóquio Queiroga, ele é uma vergonha. Tá? Vamos ver até quando essa máscara dele vai cair. Tá? E quanto a esse tratamento precoce, nós temos de ver isso com muito cuidado. Porque essa crise moral, ela atingiu o setor da saúde, os profissionais da saúde de uma maneira geral, não é pensando exclusivamente os médicos. Nunca, nos meus 57 anos de idade, eu pensei em vivenciar isso, sabe? Uma ideologização, a ideologia tomar conta do labor médico, do fazer médico, ou do fazer dos profissionais da saúde. Ideologia. Como que se justifica, se questiona se usar remédios paralelos para evitar a tortura de quem vai ser entubado ou de quem está entubado, sem nenhum anestésico? Por outro lado, se aceita o uso de cloroquina, ivermectina, enfim. E há grupos, e há um número enorme de profissionais da saúde, inclusos aí médicos, que defendem esse tratamento precoce. Então, isso é uma situação muito mais séria do que a fala patológica, a fala do senhor Tenente Macunaíma, sabe? Essa fala insana, psicopata, acerca do uso de tratamento precoce. Tá? Essa é uma situação que tem de ser pensada de uma maneira mais ampla, mais sistemática, porque há um número expressivo de apoiadores do tratamento precoce. Isso é real, isso é fato. E há também pesquisas que estão saindo, inclusive aqui em Goiás, né, que o uso indiscriminado desse tipo de hidroxicloroquina, cloroquina,
a ivermectina, provoca danos irreparáveis no fígado, nos rins das pessoas. Então já há uma previsão que a fila para transplante de rins vai aumentar de uma maneira espetacular. Tá? E é uma das explicações, segundo alguns profissionais aqui, do estado de Goiás, dos jovens estarem indo para a UTI. Sabe? Extremamente debilitados a partir do ponto de vista dos rins, por exemplo, ou do fígado. E aí vão falecer. Tá? Essa é uma das situações que ilustram muito bem o número expressivo de pessoas que apoiam esse tratamento precoce. Tá? E, por fim, essas flexibilizações apressadas que estão ocorrendo com um número elevadíssimo de contaminados e de mortos todos os dias. Nós estamos a mais de 377 mil mortos, tá? Para esse dia 20 de abril. Então, isso é assustador. É como que se fala em flexibilizar com o número de mortos tão elevados. Talvez a ideia correta seja do governador do estado de Goiás, mantenha aberto. Sabe, quem tiver condições de conseguir ficar em casa, fica, e deixa contaminar o máximo de pessoas possíveis. Que estamos chegando nesse ponto, sabe, com toda certeza. É nesse ponto de desumanização, nesse ponto de as pessoas não se importarem, de as pessoas considerarem que o melhor que pode acontecer é aquilo que o senhor Tenente Macunaíma falou várias vezes. A melhor vacina é você pegar, né, limitação discursiva, pegar o vírus. Ou seja, você contrair a Covid-19, ou SARS-CoV. Bom, isso é algo para se pensar também. E aí, nesse cenário absurdo, né, nesse cenário de horrores, entra a CPI da Covid-19. Tá? Ações e omissões, ou atos e omissões, do governo federal. Um material amplo e incrivelmente direto, inclusive e particularmente inclusivo e particularmente produzido pelo próprio governo. Arrogância ou ingenuidade? Sabe, é uma prepotência ou ingenuidade? Com o que esse governo pensa? Com o que ele está, em que ele está se fundamentando? Sabe, porque é um tiro de canhão no peito. Se formos pensar a partir do ponto de vista de atos e omissões. Porque o volume de prova é alguma coisa nunca visto na história da humanidade. Contra, sabe? Que comprovam de forma cabal, definitiva, a ação criminosa do governo federal, particularmente no que se refere às ações e o comportamento do senhor Tenente Macunaíma Messias, o atual ocupante da presidência da República Federativa do Brasil. Tá? Então, isso seria arrogância ou ingenuidade? Porque não dá para dizer que todo mundo que está dentro do governo, que são funcionários de governo, que dentro desse governo e não funcionários de Estado, que é outra dimensão, que sejam pessoas ingênuas e simplistas. Sabe, aí a discussão ela tem que ser muito mais, seguir um escopo muito mais ampliado e mais sistemático. Tá? Bom, na verdade, o que eu observo é que se trata de uma bomba com efeito retardado e devastador para o governo federal. Tá? Campanhas disseminando, né, o uso de máscara. Por que não tem uma campanha para difusão do uso de máscara? Sabe? Mas teve campanha para o uso de cloroquina. Tá? Mais de 377 mil mortos, não é? A melhor vacina é pegar o coronavírus, enfim. Vai chorar até quando? País de maricas. E segue-se por aí. Um volume inacreditável de fatos, sabe? E de vídeos e de gravações com a cara, a voz, sem montagem, desse governo aí. Tá? Aí eu fico pensando, como que o Brasil chegou a esse estado deplorável? Sabe? Falta de kit de intubação, caos nas UTIs,
Vacinação em velocidade de tartaruga, negacionismo em alta, inclusive no setor da saúde. Como que nós chegamos a isso? Sabe, eu acho que essa CPI vai responder com clareza, na medida em que ordenar esses fatos cronologicamente e atribuir uma visibilidade de um quadro das ações e, sobretudo, das omissões desse governo aí. Bom, é uma pergunta que a gente tem de fazer de qualquer forma, não é? Por que o auxílio emergencial foi suspenso em dezembro de 2020? Sabe? Será que esse governo acreditou que o coronavírus seria extinto ou expulso do Brasil por decreto? As lives do presidente, as gravações de vídeo dele, constituem uma prova definitiva, cabal, dos crimes cometidos. A fonte é o próprio governo, sabe? Por exemplo, em relação ao enano Pinóquio Pazuello, né? O primeiro grande mentiroso do Ministério da Saúde. Agora nós temos o segundo, que é o Pinóquio Queiroga, tá? Um sobrenome bem diferente, não é? Um manda e outro obedece. Sabe? Quem era mesmo o ministro? Perguntar, parece que o ministro foi sempre o senhor tenente. Não tivemos ministro, sabe? Quem era o ministro? A Amazonas vai se construir uma peça fundamental dessa CPI, né? O kit Covid-19, sabe? Ele substituiu a necessidade de oxigênio, porque estava faltando oxigênio e chega com o kit, usa ivermectina e não sei o que vai resolver, não é? E o desastre que se seguiu, mortes que poderiam ser evitadas, sabe? Quem foram os responsáveis pelo morticínio? De janeiro até agora, até abril, até dia 20 de abril. E dessa elevação assombrosa do número de mortos diário, do número de contaminados. Sabe, o tenente, o Braga Neto, o general Pinóquio Pazuello vieram aqui a Guaianapes esse fim de semana. Aglomeração e máscaras, para quê? Não é? Passeio de helicóptero, vieram 2 helicópteros de Brasília até Guaianapes para poder, que é onde tem um curral, ou digo, uma condição social mais adequada para esse senhor exercitar essa psicopatia, tá? De aglomerar e de falar insanidades, falar absurdos, não é? Bom, e segue o negacionismo, tá? Parece brincadeira, sabe? Na falta do kit de intubação, pacientes são amarrados, né, nas macas, e segue o negacionismo e a defesa do tratamento precoce, que não é uma questão só do governo mais. Sabe, se você for olhar com uma lupa, com um microscópio, isso está disseminado no país todo, particularmente nos municípios. O uso de esse kit Covid, desses medicamentos sem nenhuma comprovação de que realmente são importantes para se combater esse tipo de doença. Tá? Bom, o que nós constatamos é que o Brasil passa a representar uma ameaça biológica para o mundo. E esse Queiroga, ele é efetivamente um novo Pinóquio, sabe? Falando sempre o óbvio, o básico, associado a um discurso grandiloquente, né? De vacina, 2 milhões de vacinas por dia, vai chegar a 15 milhões. As mesmas mentiras que já foram contadas pelo senhor general Pinóquio Eduardo Pazuello. Tá? As mesmas mentiras. O governo, há mais de 30 dias, ele entrou com uma medida onde ele passou a controlar toda a produção dos insumos do kit intubação e impedindo que estados e municípios tivessem acesso, não é? E agora ele não entrega. E as pessoas estão sendo amarradas, torturadas. Isso é responsabilidade do governo. Embora o governo diz, olha, não pode usar medicamento não aprovado, porque é uma determinação do senhor tenente Macunaíma, mas pode usar cloroquina e hidroxicloroquina. Que país é esse? Não é? Nós enfrentamos uma situação extremamente complexa,
O que nós percebemos são enfrentamentos entre a esfera federal e a estadual e municipal, não é? Quando se observa que para dezembro, há vários vídeos gravados nesse sentido, várias provas, o presidente dizendo assim, o tenente Macunaíma, estamos no finalzinho da pandemia, sabe? Para que vacina, máscara, isolamento, distanciamento, não é? Isso é uma bomba de efeito retardado, sem dúvida, sabe? Os recursos para o município, eles servem para estimular um programa de tratamento precoce. Um quarto dos municípios do estado de Goiás praticam isso. Eles recebem, há fontes aqui, é só olhar o Jornal Popular, por exemplo, que é uma investigação nesse sentido, de que eles recebem entre 100, depende do número de habitantes, entre 100 e 200 mil do Ministério, né, da Saúde, para poder distribuir à vontade vermectina, o kit Covid. É um ciclo vicioso. Você tem uma rede, uma cadeia, que o fim dessa cadeia é o cemitério, via de regra. O fim dessa cadeia é a tristeza das famílias, que começam a perder seus membros mais jovens, não é? É a juventude. Essa cadeia da ignorância, do desconhecimento, do radicalismo, da intolerância, do xamanismo, sabe? Do cinismo, da psicopatia, de dizer, olha, não adianta a Associação Brasileira dos Anestesistas indicar remédios paralelos para as pessoas não ficarem acordados e entubados. É preciso que isso seja avaliado pelo sistema de controle do Brasil. Mas cloroquina você pode usar. É isso. Tá? É isso. É muito mais uma procissão de fé, né? Sabe, do que um tratamento preventivo. E o mantra que esse tenente Macunaíma tem repetido nos últimos 13 meses. Cloroquina, 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 cloroquina. E nós com quase 378 mil mortos. Olha, o tenente Macunaíma, ele não foi capaz de assumir a responsabilidade, sabe, inerente à função de presidente do Brasil, tanto no que diz respeito ao meio ambiente, quanto à pandemia. Ele não governou. O descalabro é tamanho que até hoje não temos um orçamento para 2021. O descalabro é tamanho que eu tenho que vir aqui e falar, olha, o ministro da Saúde, o Pinóquio Queiroga, o atual, não é? Ele vinha a público dizer, o presidente determinou que nenhum medicamento pode ser usado, sabe, enquanto para substituir a falta do kit de intubação, nenhum anestésico, mesmo sendo indicado pela Associação Brasileira dos Anestesistas. Mas pode usar cloroquina. É isso, pessoal, é triste, não tem muito o que dizer, tá? O que salta aos olhos é que o país todo está adoecido. O que salta aos olhos é que nós temos de ficar ouvindo o ministro da Saúde, que são indicados por esse senhor, virar público e dizer, vai chegar mais 15 milhões até dezembro, até não sei o quê. Sabe, essa retórica que não, que não se concretiza, sabe, esse tipo de falácia, esse tipo de mentira, de engodo, e mais do mesmo, mais do óbvio. Tá? E a vacinação não anda. E a contaminação se acelera. E as pessoas agora, que antes se chegassem a 300 mil mortes por dia, em São Paulo fechava tudo. Agora já se passou de 1.000 e quer se abrir tudo. E vacina não tem. Em lugar nenhum para vender, porque perdeu o movimento lá atrás, sabe, em agosto do ano passado, de 2020. O governo sempre negou a eficácia das vacinas. E agora nós vivemos essa situação
de um país que se transformou no pária do planeta, de um país que se constituiu numa ameaça global, sabe, uma ameaça sanitária global. E mais uma vez é preciso deixar claro, e foi uma jovem que disse isso, sabe? É uma jovem dinamarquesa, se eu não me engano, fugiu o nome, que o tenente não foi capaz de assumir a responsabilidade, sabe? Que lhe é própria, tanto no que se refere ao meio ambiente, quanto à pandemia, não é? E aparentemente a conta está chegando. A conta está chegando. Eu pensava que se nós chegássemos a 3.000 mortes por dia, inclusive na minha família, as pessoas iam deixar de ser negacionistas. Nós já passamos de 4.000, teve dia de dar mais de 4.000. E eles continuam acreditando nessa procissão de fé, que deve-se tomar ivermectina, cloroquina, tratamento precoce, que não se deve usar máscara, que a pandemia é uma mentira, que os hospitais estão vazios, que não estão morrendo pessoas. É triste chegar aos 57 anos de vida e conviver com isso. Boa tarde a todos vocês.